Igreja, hoje nós precisamos analisar o que está acontecendo ao nosso redor, não só no Brasil como no mundo. Quando nós falamos em alvo, o alvo é colocado sobre as costas de alguém, que alguém quer acertar, derrubar, prejudicar aquela pessoa. Esses dias aí teve lá o candidato dos Estados Unidos à presidência, que ele foi o alvo. Tentaram atirar nele, não conseguiram acertar, acertou a orelha, não conseguiram matar ele. Mas ele era um alvo, então foi alguém focado naquele alvo. Só errou o tiro mesmo, que se acerta na testa de um fuzil de AR-15, não estaria aqui hoje para nem respirar mais. Hoje, se você prestar atenção, o alvo de destruição do inimigo é a família. É o foco. O diabo, ele quer destruir a família. Aquele ser destruir a família é uma das bases principais a qual Cristo defende. E quando o inimigo destrói a família, acabou. Tudo se torna dilacerado. E muitas vezes nós não estamos tendo sabedoria de lidar com a nossa família, com o nosso lar. Quando nós estamos na presença de Deus como homens e mulheres, que começamos a namorar na direção de Deus, vai para o noivado e vai para um casamento, e hoje já estamos casados na presença do Senhor, muitas vezes nós não estamos sabendo utilizar os mecanismos bíblicos para a gente poder conduzir a nossa família, não só nos caminhos do Senhor, mas no nosso dia a dia, para um caminho de paz. Você tem que entender que os filhos são reflexo dos pais. Tudo bem que o filho, quando cresce, ele sai para a juventude, para a adolescência, ele vai tornar reflexo dos amigos e as amigas que cercam eles. Mas enquanto não chega ao tempo da adolescência, onde ele vai ter as amizades lá fora, os filhos é reflexo nosso. Eles olham o que a gente faz, eles olham o que a gente fala, eles pensam com o que a gente pensa, eles agem como a gente age. E muitas vezes nós estamos inconscientes e não conseguimos enxergar que nós somos mau exemplo para os nossos próprios filhos. Veja bem, um pai, eu não estou aqui para condenar se você está me assistindo dizendo que a culpa é sua. O ser humano, o maior erro é o ser humano errar e não aceitar a culpa e assumir a responsabilidade do erro. Isso é ruim para um ser humano, porque ele está errado. Alguém mostra o erro e ele ainda acha ruim com quem está mostrando o erro. Então, uma pregação como essa não é para acusar, para condenar, é para abrir os nossos olhos. Veja bem, você é um pai e você fuma, você bebe. Qual o exemplo que você está dando para o teu filho e para a tua filha? Qual o exemplo? Como é que nós vamos chegar para um filho e para uma filha lá na frente e dizer: olha, não fuma e não bebe que não presta, que não é bom? O filho e a filha vai dizer: que moral o senhor tem para dizer para mim que a bebida e o cigarro não é bom se o senhor bebe e o senhor fuma? Veja, nós já estamos sendo mau exemplo para os nossos filhos já desde pequenos. Nós precisamos prestar atenção. Imagina uma mãe que tem uma menina e a mãe é igual uma piriguete. Ela se pinta toda, se enfeita toda, anda com aquelas roupas quase desnuda, vai na academia não para fazer uma ginástica para a saúde, mas para modelar o corpo, é o centro das atenções. Como a filha dela vai crescer? A menina começa a fazer 6, 7 anos de idade, a mãe já compra maquiagem, a mãe já compra sainha, a mãe já compra blusinha, já projetando na filha aquilo que a mãe já é. Aí aquela menina vai crescer, quando tiver 12, 13 anos, vai estar lá no funk, sem roupa, dançando, e a mãe com que moral vai achar ruim? Se ela foi o espelho da filha. Então nós temos que entender que nós já somos reflexos de nossos pais. A gente é reflexo de nossos pais. Você quer ver os reflexos de pais ruins, filhos ruins? Reflexo de pais é divórcio. O pai e a mãe chega um momento que eles não ligam para o filho, não ligam para a família, porque tem até um ditado: filho não segura casamento, porque não tem amor, não tem união. As pessoas já casam hoje numa visão: casa não der certo, separa. Quer dizer, já casa sem compromisso, sem seriedade, sem foco. E os nossos filhos, quando vivem um divórcio, vai para a casa do pai, o pai fala mal da mãe. Vai para a casa da mãe, a mãe fala mal do pai. O pai não paga a pensão, a mãe põe na cadeia. A mulher não paga a pensão, o pai põe na cadeia. Quando ele se vê, é briga, é pancadaria, é xinga, é palavrão. Que tipo de criança que vai ser o teu filho e a tua filha quando crescer? No meio de emaranhado como esse.
Muitas vezes a gente cria uma esposa, uma companheira para estar do nosso lado, e hoje nós temos uma esposa que Deus nos deu, porque toda a esposa e marido, mesmo que seja no mundo, quando a gente casa no mundo, eu não posso dizer que foi Deus que deu, porque aquele projeto foi um curso que nós criamos em nossas vidas. Deus, posso dizer que Ele deu aquela varoa, aquele varão, a partir do momento que o relacionamento começa dentro da igreja, na direção de Deus. No mundo, foi a gente que conquistou, a gente que foi atrás, a gente que apertou, a gente que pegou. Mas quando a gente vem para a igreja e apresenta o nosso casamento diante de Deus, Ele santifica, Ele recebe. Então, se você casou no mundo, arrumou um namorado, vai na balada, arrumou uma menina na balada, na zoeira, está casado, amém? Não posso dizer que foi Deus que uniu a gente, porque nós estávamos lá bebendo, enchendo a cara, bagunçando, zoando, bebendo, beijando, fazendo sexo sem estar casado. Como Deus poderia fazer um processo desse? Não é Deus. Mas quando a gente vem para a igreja, vem para os caminhos do Senhor, entrega nosso coração, a nossa família, Deus santifica. Aí daquele momento em diante começa Deus fazer parte do nosso relacionamento. Mas as pessoas às vezes erram querendo terceirizar a responsabilidade. O casamento só vai dar certo, não é se Deus estiver no negócio, que não foi Deus que casou com a mulher, não foi Deus que casou com o homem. O casamento vai dar certo se você cuidar direito da sua mulher, você cuidar direito do seu marido, e os dois ser bom exemplo para os vossos filhos. Então hoje muitas vezes nós não estamos entendendo por que nossos filhos estão criando rebeldia, por que crescem todos rebeldes e se perdem, porque são criados debaixo de um antro, de uma família rebelde, perdida. Muitas vezes você está numa festa e leva os seus filhos, e a festa tem bebida, tem cachaça, tem música do mundo, tem zoeira, azaração. Você cria a tua criança num ambiente em que é prazeroso para a carne. Aquela criança vai crescer, depois você vai querer proibir como? Tirar ela daquilo como? A criança vê você tomando a cerveja, ela quer, porque ela não sabe o que é, ela vê o copo, ela pensa que é um refrigerante. O pai vai, molha a chupeta na cerveja e dá para a criança. Eu não estou mentindo, eu estou falando a verdade. Então hoje nós temos que entender que o resultado da nossa família depende de nós, maridos e mulheres. O nosso resultado do nosso casamento ser bom depende de cada um de nós, cuidar da nossa esposa e do nosso marido como devem ser cuidados. Porque o relacionamento ele é muito perigoso. Porque o começo do relacionamento ele tem um amor, ele tem o desejo, a falta, a saudade, quero estar junto. E se você não souber administrar o relacionamento, depois de 10, 15 anos ele vira convivência. Aí a convivência já não é mais amor, a convivência já não dá mais valor, a convivência já não cuida mais. A convivência é o dia a dia, cada um vai lá, cumpre a sua missão e acabou. E quando você entra no processo de convivência, acaba a responsabilidade, acaba a seriedade, acaba o amor, porque você não está por aquela pessoa porque você ama, você está ali porque é conveniente, você é acostumado a viver com ela, e está bom do jeito que está, então vamos ficar por aqui, assim vice-versa. Nós não podemos deixar o amor esfriar entre a família. Os filhos internam os pais nos asilos. Que filho que ama um pai e uma mãe e interna ele nos asilos? Que amor é esse? Ah, mas o meu pai e minha mãe estão doentes, está me dando trabalho. Meu Deus, põe na balança o trabalho que você deu para sua mãe, 9 meses carregando no ventre, cuidando de você com amor e carinho. E o trabalho que muitos de nós, quando ficamos adolescentes, viram os malucos da vida aí, beleza? Doido? Dá mais trabalho para a mãe ainda quando está na juventude e na rebeldia, do que quando deu quando é criança. E aí quando nossos pais ficam velhos, deram a vida por nós, deixaram de comer, de se vestir, deixaram de viver a vida para cuidar de nós, a gente coloca eles no asilo como se fosse um objeto, fosse descartável, como se fosse um cachorrinho, um animal que você larga lá para alguém criar. Isso é o amor de cada um de nós se perdendo. A convivência de um relacionamento é a pior coisa. Até naquela parte íntima, a convivência, a mulher ela acha que é uma obrigação, ela acha que é um sacrifício, ela acha que ela vai ter que fazer aquilo, tipo, vai logo, já acabou, demorou muito, ai, estou cansada. Ela está perdendo, e o homem também a mesma coisa. Muitas vezes o homem está na convivência, já não tem mais prazer, já não quer mais saber, já não quer mais cuidar, a mulher quer e fala, hoje não dá, deixa para outro dia, a gente resolve, ou senão vai logo. Você acha que você está construindo uma família, construindo um lar, construindo uma estrutura?
nós estamos destruindo aquilo que é de mais valioso que Deus confiou em nossas mãos: a família, a união. Se hoje você está na igreja, Deus quer que você cuide bem da tua esposa. Se hoje você está na igreja, Deus quer que você cuide bem do seu marido. Se hoje você está na igreja, Deus quer que nós cuidamos bem de nossos filhos. E se nós estamos na igreja, somos filhos, Deus quer que nós honramos e cuidamos bem de nossos pais. Pastor, o meu casamento não dá certo, estou tendo problema, não está dando certo. Quer dizer que Deus não está no negócio? Espera aí, quem casou com você? Foi Deus? Quem casou com a tua mulher e com o teu marido foi Deus? Não. Quem casou com a tua mulher? Foi você. Quem casou com o teu marido? Foi você. Então a culpa não é de Deus, a culpa é nossa. Se o casamento não está dando certo, a culpa não é de Deus, a culpa é nossa, que não estamos sabendo administrar. Então nós temos que pensar que nós, como homens e mulheres que hoje estamos entregando a nossa vida para os caminhos do Senhor, por mais que a gente ainda não é casado, somos solteiros, estamos na adolescência, na juventude, vai chegar o momento que vão casar, que vão ter filhos. Temos que entender que o projeto familiar faz parte do processo de Deus. Deus quer estar com uma família unida, uma família que cuida um dos outros, uma família que ama uns aos outros, uma família que cada um saiba cuidar da sua missão. Como nós queremos cuidar da igreja se nós não conseguimos cuidar do nosso lar? Como alguém pode cuidar das coisas de Deus se não consegue cuidar da sua própria casa, do seu próprio filho, do seu próprio marido, da sua própria filha? Então hoje nós temos que entender que somos o reflexo. Parentes nossos são os reflexos de nossos filhos e nossos jovens. Veja o teu filho, vai para a casa da tia, vai para a casa do primo, quando volta é falando palavrão, xingando, arrebentando tudo. Porque se o primo é rebelde, a família do primo não está na igreja, vive no pecado, na iniquidade, o teu filho não deve se envolver, não deve fazer parte, a não ser que esteja debaixo dos teus olhos, porque só vai lá para ser mal influenciado e só vai voltar mais rebelde do que já era. Então hoje nós temos que prestar muita atenção quando nós falamos de família, quando nós falamos de lar, de casamento, porque muitos de nós estamos sofrendo com o marido, porque nós não queremos ceder, não queremos ser humilde, não queremos ser simples, assumir o nosso erro, ou às vezes nem que o erro não é nosso, a gente não quer ser humilde o suficiente para ir lá, pedir desculpa e perdão e se consertar. Ou o marido a mesma coisa, está sofrendo com o casamento, porque não quer ir lá pedir perdão, pedir desculpa, se consertar com a mulher, para que conserte, porque quem sofre somos nós mesmos. Mas só que quando nós sofremos em nossos casamentos, os nossos filhos percebem, os nossos filhos sofrem junto, a nossa família sofre junto. Então hoje, se um casamento não der certo, você está na igreja, a culpa não é de Deus, a culpa somos nós mesmos. Porque não adianta eu jogar a responsabilidade para o meu Deus cuidar do meu casamento, que não foi Ele que casou com a minha mulher, e nem minha mulher casou com Deus. Eu casei com ela e ela casou comigo. Então para fazer o casamento dar certo depende de mim e dela. Mas e aonde Deus ajuda? A partir do momento que eu obedeço a palavra, que eu obedeço a Bíblia. Então hoje guarde no seu coração, você que está na live, se o seu casamento está com problema, seu marido, a sua esposa, os seus filhos, saiba que infelizmente nós estamos colhendo o que nós mesmos plantamos. Mas não é momento de ficar com raiva, de ficar com ódio, de ficar nervoso e nervosa, porque Deus vai dar a solução para nós. Ele está mostrando para nós. Ruim se Deus falasse, olha, agora é tarde demais, não tem mais jeito, perdeu, acabou, dançou, se deu mal. Não, Ele está dizendo, ainda há tempo de se consertar, é tempo de se ajustar, há tempo de ser humilde, acertar o teu casamento, acertar o teu lar, acertar a tua família diante do nosso Deus. Então hoje Deus está falando para nós, a igreja é uma família, nós temos que cuidar uns dos outros, amar uns aos outros, e nós somos uma família. Nós temos filhos, nós temos esposa, temos maridos. Se são jovens, ainda não são casados, vão ter namorados, vão ter noiva, vão ter esposa e marido que vai chegar no futuro e vai ter filhos também. Então a igreja, ela vai nos instruir como andar nos caminhos do Senhor, para que nós possamos ser um bom marido, uma boa esposa, bons pais e bons filhos, para que haja paz na nossa família, e essa paz a gente venha transmitir na igreja, quando nós nos reunimos para adorar, exaltar e engrandecer o nosso Deus. Então hoje nós vamos aprender com Jesus um pouco mais o que é ser um marido diante de Deus, o que é ser uma esposa diante de Deus. Dos filhos eu vou falar mais para frente, que não vai dar tempo de trazer tudo hoje, mas nós precisamos abrir os nossos corações, porque Deus quer que você cuide bem da tua esposa, Deus quer que você cuide bem do seu marido.
Deus quer que você cuide bem dos seus filhos. E os filhos, Deus quer que você cuide bem dos seus pais. Nós precisamos entender que os nossos filhos são reflexos nossos. E se nós andarmos no erro, infelizmente, é óbvio que eles vão errar no mesmo erro que nós estamos errando. E infelizmente, vai chegar um momento que nós não vamos nem poder dizer isso é bom ou isso é ruim. Porque se nós estamos fazendo o que é ruim, como é que eu posso dizer para ele que é ruim? Ou para ela que é ruim? Com que moral que eu vou dizer para alguém não fumar se eu fumo? Que moral eu vou falar para alguém não beber se eu bebo? Que moral eu vou falar para alguém não usar droga se eu uso? Que moral a mãe vai falar para a filha não sair com um monte de namorado, se a mãe está divorciada e vive cada semana com um homem diferente? Que pai vai falar para um filho não fazer coisa errada, não usar droga, se o filho usa, se o próprio pai usa drogas? A gente tem que começar a assumir as nossas responsabilidades como pai, como mãe, como filhos e filhas, e cumprir a nossa missão como marido e mulher também diante de Deus. E a humildade é o ponto de partida de nós nos humilharmos, deixar o nosso ego, o nosso eu de lado e poder cuidar com amor e carinho. O importante não é quem está certo, não é quem está errado. O importante é como nós podemos consertar isso, para que essa briga, essa confusão saia do nosso meio e Jesus venha sobre o nosso lar, sobre a nossa família, pairar com a paz, em nome de Jesus. Bate palmas para Jesus. Amém, igreja? Vamos abrir as nossas Bíblias em livro de Efésios, capítulo 5, versículo 25 em diante, para nós aprendermos um pouquinho mais com a palavra. Qualquer coisa aqui atrás já está escrito para vocês no telão também, fica mais fácil. Marido, amai a vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Porque que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, com semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar as suas mulheres como o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz a igreja, porque somos membros de um corpo. Por isso deixará homem, pai e mãe, e se unirá à sua esposa, e se tornarão somente uma só carne. Veja o que a palavra diz. Jesus, ele põe uma seriedade, uma responsabilidade sobre a nossa vida como marido, tão grande, que ele usa como parábola a igreja. Ele usa a igreja. Ele fala assim: veja como Cristo amou a igreja. Veja como Cristo dá a vida pela igreja. Veja como Cristo cuida da igreja. E Ele prepara uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja sem mácula, sem defeito, gloriosa para Ele mesmo. E Ele coloca nas mesmas condições que nós, marido, devemos cuidar das nossas esposas, assim como Cristo cuidou da sua própria igreja. Nós devemos cuidar da nossa própria esposa como cuidando de nós mesmos. Porque ele está dizendo uma parábola simples. Espera aí, qual pessoa vai lutar contra o próprio corpo? Qual pessoa vai deixar de comer, de se alimentar e de cuidar do próprio corpo? Pelo contrário, a gente come, a gente se alimenta, a gente toma banho, a gente passa perfume, a gente se arruma. Muitas vezes vai na academia cuidar do corpo, da saúde. A gente cuida do nosso próprio corpo. E ele fala, assim também você deve cuidar da tua esposa, como se ela fosse o nosso próprio corpo. A gente tem que dar amor, a gente tem que dar afeto, a gente tem que dar atenção para nossas esposas e cuidar delas com amor e com carinho. Mas muitos de nós falhamos nessa parte. A gente acha que a mulher, sendo submissa a nós, é a mulher que só vai lavar roupa, só está lá para cuidar dos filhos, para ajeitar comida e lavar sua roupa para você trabalhar. Faz parte das tarefas dela, assim também como faz parte da tua tarefa. Sair todo dia cedo para trabalhar, ganhar o pão para trazer à noite para a tua família e não deixar faltar nada. Mas tarefa não é obrigação, tarefa é uma missão de cada um de nós que assumimos no dia que nós conseguimos acreditar que amamos o suficiente para casar. Nós não estamos falando de tarefas, nós estamos falando de amor, nós estamos falando de amar, nós estamos falando de cuidar, nós estamos falando de zelar. Nós somos maridos, protetor, provedor, cuidador.
nós somos aqueles que vamos trazer segurança para nossa esposa, para os nossos filhos, para nossas famílias, sabendo que tem um pai protetor, guardador, provedor, que está ali de coração puro, aberto e sincero, não só para amar a esposa, mas também para amar os próprios filhos. Jesus está nos ensinando e colocando a nossa esposa aos nossos olhos, como Ele coloca a igreja aos olhos dele. E muitos de nós estamos falhando como maridos. Muitos de nós não estamos cumprindo o nosso papel como pai. Muitos de nós falhamos como marido e como pai. Isso vai reverberar nos nossos filhos e na nossa família. Isso vai reverberar no caminho da criação deles. Porque muitas vezes o amor da esposa esfria, porque a gente como marido deixou de amar, a gente deixou de proteger, a gente deixou de cuidar, a gente deixou de ser seguro e trazer segurança. A gente mostrou para a esposa que ela já não é a pedra fundamental, a predominante, a especial. O tempo passou e o tempo esfriou. E muitas vezes o coração da mulher esfria por reflexo do nosso que já esfriou. Então ele fala para nós claramente, no versículo 28, assim também o marido deve amar a sua esposa, como o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo. É amar. Ele não está falando do carro que você deu, da moto que você deu para ela. Ele não está falando do presente que você deu no último aniversário. Ele não está falando das dinheiro que você consegue dar para ela, se você tem no final do mês, a roupa bonita. Ele está falando de amor. Está dizendo para amar, cuidar. Assim como Cristo amou a igreja, nós devemos amar a nossa esposa, cuidar da nossa esposa. Porque tem esposa que o marido trabalha e ele tem condições de sustentar a casa. Ela não precisa trabalhar lá fora. Ela está ali como uma dona do lar, cuidando, uma esposa, uma mãe. E não estamos falando de feminismo, apoderamento de mulher, apoderamento de homem. Nós estamos falando da família unida em Cristo Jesus. Eu não entendo às vezes a lógica do mundo, quando você põe ela no papel, mas quando você vai para o mundo espiritual você entende. Agora, quando você põe ela no papel, não tem lógica. Veja bem, a mulher quer ser empoderada, maravilha, o teu marido ganha o suficiente para sustentar casa, aluguel, água, luz, não precisa trabalhar. Não, eu quero trabalhar e vou ser empoderada, maravilha. Aí vai trabalhar, sendo que não precisa, se o marido consegue bancar a casa inteira. E os seus filhos, fica fazendo o quê enquanto vocês dois estão trabalhando? Que mãe empoderada que vai trabalhar e larga os filhos a tarde inteira bebendo, usando droga, prostituindo, fazendo coisa errada. Porque a escola hoje é meio período só, meu irmão, e olha lá. Põe no papel. Quando a mulher precisa trabalhar, amém, não tem jeito, o salário do homem não dá, é curto, o Brasil é um país complicado de salário mínimo, maravilha, então a mulher, vamos trabalhar, ela está ali se dividindo. Mas eu estou falando da mulher que não precisa trabalhar. Eu não entendo o coração e o pensamento nosso. Pastor, mas eu sou uma mulher, eu quero fazer faculdade, eu quero estudar, eu quero virar doutora. Amém, mas agora você é mãe. Então pensasse em estudar, virar doutora antes de casar, antes de ser mãe. Agora você é mãe, vai largar a maternidade, de cuidar e dar amor para os seus filhos, para ir fazer sua faculdade? Tudo no seu tempo, tudo na sua hora. E para nós termos uma coisa, muitas vezes nós temos que abrir mão de outras. Então se você pensa em ser uma doutora, estudar e progredir na sua vida, não case, não gere filhos. Deu tempo para seu estudo, acabou. Você não tem marido, você não tem namorado, você não tem noivo, você não tem que dar satisfação para ninguém, você não tem filho para cuidar. Você faz o que você quiser, estuda o que você quiser, aonde você quiser. E quando você pegar o seu diploma, for uma mulher formada, conquistou os seus ideais, arruma um marido para casar. Então nós não estamos dizendo que nós não temos lógicas, nós não podemos deixar aplicar a regra da sociedade sobre nós. Nós temos que entender, se você é uma mulher, você é mãe,
Se você é um marido e você é pai, a partir do momento que você consegue sustentar a tua esposa, sustentar o teu lar, e a tua esposa não precisa trabalhar para o mundo, ela pode ficar em casa, ou às vezes até fazer umas coisinhas em casa para ganhar um dinheirinho extra para mistura, ela vai fazer o papel de esposa, o papel de mãe, para o mundo, para a sociedade, para a feminista, para Satanás e os seus demônios. Ela vai ser uma mulher desempoderada, uma mulher que está sendo menosprezada, rebaixada, mas ela, no final da vida, ela vai entender que ela foi uma boa esposa, uma boa mãe, criou os filhos com educação, com sabedoria, esteve ali presente em todos os momentos e não abandonou os filhos em casa para precisar ir trabalhar, e quando criar os netos vai ajudar também da mesma maneira. Aí sim, isso é uma mulher empoderada, isso é um homem empoderado diante de Deus. Então as regras da sociedade, fique para a sociedade. E se a regra da sociedade desse certo, as famílias não estavam sendo dilaceradas. O Brasil é o do país do mundo que mais tem divórcio. Mais tem divórcio. E essa molecada, esses filhos de pais separados, as meninas que arrumam padrastos, que são verdadeiros pervertidos, tarados, pedófilos, que toca nas meninas que não é filha deles, mas ele assumiu um papel de pai, em vez de cuidar como pai, toca na criança, toca na menina. E você, mãe, entende? Traz qualquer homem para dentro de casa, traz qualquer cara para dentro de casa, sabendo que você tem uma filha. Essa é a regra do mundo e só prejudica. Eu não estou dizendo que todo padrasto é assim, tá bom? Mas tem muitos que de padrasto não tem nada. Ela não é minha filha, mas você assumiu o papel de pai. Então não toca onde não deve tocar. Não mexa na onde não deve mexer. A regra do mundo não cabe a nós. A receita do mundo não funciona. Funcionou durante um tempo. Por quê? Quando fala casamento de 50 anos, nós vamos lembrar talvez do nosso bisavô. Concorda? Nosso bisavô, bisavó, fala avó, casei, 50 anos casado, 60 anos casado. Casei até morrer. Hoje, 10 anos de casamento, meu irmão, já é milagre. Porque nós estamos aplicando sobre nós as regras do mundo. Marido, cuide das suas esposas como você cuida de você mesmo. Amém? Aí vamos lá, o marido vai cuidar da esposa como cuida de si mesmo. O marido sai do trabalho, vai para o boteco, usa droga, enche a cara. Peraí, você vai cuidar do seu corpo, do corpo da tua esposa como você cuida do céu, do seu... Não tem lógica. A regra do mundo não cabe a nós. Pastor, mas eu preciso trabalhar, a renda do meu marido não dá conta. Maravilha, irmã, ninguém está dizendo que você vai deixar teu filho, você precisa, você necessita. Eu estou dizendo de regras paralelas. Tem mulher que precisa trabalhar para ajudar o marido, amém. Tem mulher que não precisa trabalhar, que o marido tem um emprego, um trabalho que ganha bem, ou um negócio que montaram, trabalham junto, e vão poder se dedicar e cuidar mais dos filhos. Essas opções são dadas, mas hoje nós queremos seguir as regras do mundo. Então, peraí, ninguém é contra de uma mulher fazer uma faculdade, ser uma doutora, ser uma advogada, mas não queira fazer isso depois que você é mulher, é casada e você é mãe. Porque ali você já tem um papel. Se você quer correr atrás da sua profissão, corra atrás antes de você assumir o papel de mãe e de esposa e de mãe. E aí quando você for casar, você casa, mas já é doutora, já é advogada, você já correu atrás da sua faculdade. Não tem mais ninguém que depende de você. Então quer estudar, estude. O homem também. Pastor, agora eu casei, eu quero fazer faculdade. Maravilha, meu irmão, você vai largar tua mulher, teus filhos em casa para estudar, fazer faculdade, porque você não fez antes. Faz a faculdade antes, estuda, termina. Quando você acabou a faculdade, virou doutor, virou doutora, aí sim, agora eu vou namorar, vou noivar, vou casar, porque eu já corri atrás dos meus sonhos, meus objetivos, meus ideais. Por quê? Quando eu casar, eu vou dar uma de Maria, eu vou me dedicar ao que é mais importante no meu casamento, o meu marido, a minha esposa, os meus filhos. E não dar uma de Marta, de correr atrás das minhas profissões e largar mulher e filho e família em casa à deriva. É tudo pôr no seu tempo. É tudo colocar na sua hora. A responsabilidade nossa de homem é cuidar da mulher, é dar amor, carinho. Mulher não é para bater, mulher não é para espancar, mulher não é para falar palavrão, mulher não é para ofender.
A mulher, a Bíblia diz que ela é a parte mais frágil e nós devemos cuidar. E não é cuidar somente no namoro, que é tudo novo, tudo legal, tudo paquera. Estamos descobrindo o mundo, descobrindo as coisas. E aí passa 5, 10 anos, aí vira aquela convivência, já não tem mais o amor, já não tem mais o carinho, já não tem mais o afeto. Isso só vai prejudicar mais ainda o casamento, o lar, a família e os filhos e a criação. E aí nós vamos dizer que a culpa é de Deus. A culpa é de Deus. A gente é cego com a regra da sociedade. Você chega para um jovem e fala assim: por que você quer casar? A primeira coisa que fala é: eu casar, eu saio de casa. Não aguento mais minha mãe e meu pai. Aí você casa com um cara que é mais opressivo do que sua mãe e seu pai, que te bate, que te espanca, que não deixa você sair, que é ciumento. Aí você vai falar: eu vivi um paraíso com meu pai e com a minha mãe. Veja as regras como são erradas. Não, pastor, se eu casar, eu estou na igreja, pelo menos casado eu posso fazer sexo, né? Antes de casar eu não posso. E quem foi o mentiroso que disse para você? Depois que você casa e tem filho, o que menos você faz é sexo, irmão. Quem foi o mentiroso que diz isso para você que faz? São tudo ilusões da cabeça que não são reais quando você junta as escovas e vai morar com alguém. O jovem quer casar e viver do amor. Vamos viver de beijo. Não vai. Casou, você tem que trabalhar, você tem que ter casa, aluguel, água, luz. A Bíblia diz: se apartar de pai e mãe. Vai cuidar da tua vida, vai cuidar da tua esposa, vai cuidar do teu filho. Não é teu pai e tua mãe que tem a obrigação de te dar comida, que pôr na sua mesa, é você. Você não foi homem suficiente para engravidar? Seja homem suficiente para cuidar. Você chegou para o seu pai e para sua mãe: eu me ajudo a engravidar ela aqui. O seu pai foi lá com a mãe, ajudar, pôr a mãozinha, tirar a camisinha e falar: faz assim que dá certo? Não, na hora de fazer você não chamou seu pai e sua mãe. Por que na hora de criar você chama? A regra do mundo não funciona. Por isso que Jesus fala: não faça sexo antes do casamento, faça depois, porque primeiramente você vai se estruturar. Você não vai se relacionar quando é criança, quando é jovem. Você vai criar sua profissão, sua estrutura. Quando você for encontrar uma mulher, você tem foco: peraí, eu vou casar, eu vou sustentar, eu vou ter que dar amor, cuidar do meu filho, da minha filha. A visão espiritual é essa, mas nós não temos essa visão, porque estamos na regra do mundo e não na regra da igreja. E aí você faz um filho para tua avó, para tua mãe criar, para o teu pai criar. Aí começa a dar confusão, dar rolo, dar atrito. Por quê? Porque você fez errado, fez da maneira errada. Agora conserta, corre atrás, vai trabalhar os dois se precisar, vai conseguir independência, vai criar o teu filho, a tua filha sem depender de ninguém. Tudo que a regra e a sociedade impõem só traz coisas ruins para nossas vidas. Entende a responsabilidade? Olha o que a palavra diz em Colossenses, capítulo 3, versículo 19. Colossenses 3, 19. Imagina que pai e mãe nós vamos ser, se nem o arroz e feijão a gente consegue dar para o filho, nem uma casa para o filho morar, um berço, uma comida. Não estou dizendo coisa chique, eu estou dizendo básico. Se nós não sabemos dar o básico do alimentar de um filho, como é que nós vamos dar educação para eles? Como é que nós vamos ter moral de dizer para ele que está certo, que está errado, sendo que a gente colocou os carros na frente dos bois e precipitou? O casamento é a mesma coisa. Jovem chega para a gente na igreja com 15 anos: ai pastor, estou sentindo uma coisa no coração. Eu falo: peraí que eu vou pegar uma 12 e dar logo um tiro. Puf! Com 15 anos, meu irmão, sentindo funiquito do diabo no coração. Como é que você vai namorar, casar com 15 anos? Você vai fazer o quê? Viver de beijo, estou com fome. Encheu, eu também estou. Ai, estou de barriga. Se converter. Pastor, só sentindo algo, tá? Quantos anos você tem? Estou com uns 20 e pouco já. E aí? Pode ter 30, não importa. Está trabalhando? Tem condições? Senta aqui. Vamos lá. Senta aqui. Alugar uma casa hoje, basiquinha, para dividir o quintal com 10, R$800. No mínimo. Estou brincando ou não? R$800.
Conta de água e de luz, taxa mínima, no mínimo 150 por mês. Amém? Já são 950. Amém? Fazer uma compra do mês. Se for com R$500, você não traz só o carrinho. Você pode pôr uns 700, R$800. Amém? Já foi para 1.500. Concorda? Aí já está gastando R$1.500. Aí tem aquelas imprevistos. O remédio, a doença, aquela coisa. Já pode pôr 1.800. Aí tem a pizza, tem, já vai para 2.000. Certo? Aí tem a gasolina do carro, tem não sei o que, a manutenção, 2,5. Aí você fala, você trabalha? Não. E aí, quem vai pagar esse 2,5? Entende? Pergunta se na hora de beijar, de abraçar, de fazer filho, se pensa nisso. E quem erra somos nós. Sabe por quê? Como pai, nós não trazemos uma educação para os nossos filhos do que eles vão assumir de responsabilidade. A única educação nossa, às vezes até não é errado. Se parecer grávida, eu ponho você para fora de casa. Pronto, olha a educação que você está dando para a tua filha. Está maravilhosa a sua educação. Aí você fala assim, você vai gastar 2,5. Só para você e sua esposa. Certo? Aí tem um filho. Faliu só de comprar fralda. Se você falar para usar fralda de pano hoje, como a sua mãe lavava antes, lembra as mães nossas? Eu já usei fralda de fralda. Tava os tororôs, chacoalhava no lixo e lavava. A minha fala, ai, eu vou lavar fralda, credo. Fazer faz, agora vai se converter. Filhinha, quantos anos você tem? 20. Quer namorar já? Quero. Namorar, noivar? Na igreja você sabe. Namorar, noivar e casar é coisa mais só, rapidinho, né? Não cai na fornicação, sei. Vamos lá. Frita um ovo para nós aí. É? Fritar um ovo. Nossa, como é que quebra isso? Eu já falo para minha sala, vai com Deus, filha. Como é que você vai casar? Não sabe nem fritar um ovo. Nem fazer um miojo. Casa, vai fazer um miojo, tem que ler na instrução ainda. Você entende como é que funciona? Hã? Queima até a água, é isso aí, ó. Tudo fora do tempo. A Bíblia diz que Deus não quer que o jovem deixe de lado a sua mocidade, mas não queira fazer agora aquilo que você vai fazer na vida de adulta, no momento certo e na hora certa. Porque se você fizer antes, vai dar ruim, vai dar mal. Então, o marido que cuida da esposa com sabedoria, com entendimento, que dá amor, que dá carinho. Quando tiver um filho, isso vai reverberar no filho. Quando tiver uma filha, vai reverberar na filha. Olha o que ele fala, Tessalonicenses capítulo 3, versículo 19. Marido, amai a vossas esposas e não a trateis com amargura. Então não ofende, não maltrata, não briga, não ataca a tua esposa. Não importa se ela está certa, se ela está errado. Não importa se ela está naquele dia ou naquele dia não está, naquele momento. Nós temos que entender que nós como homens temos que ser sábios correspondente às nossas esposas. Porque a família é a base da união de Cristo. Olha o que ele fala para nós em 1 Pedro capítulo 3, versículo 4. 1 Pedro capítulo 3, versículo 4 em diante. Seja, porém, o homem íntegro de coração, unido ao incorruptível, trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Maridos, presta atenção, maridos, vós igualmente vivei a vida comum. Amém? Aqui é no 7 direto. Marido, vivei a vida comum do lar, como discernimento e tendo consideração para com a mulher, com parte mais frágil, tratai com a dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. A palavra está sendo clara. Marido, viva como um homem alicerçado e firmado, incorruptível com Deus. Seja um homem manso, de coração puro, de coração sincero. Cuide da tua esposa como a parte mais frágil, a parte mais simples, a parte mais pura.
porque ela é herdeira conosco do mesmo reino, do mesmo céu, da mesma vida eterna e da mesma salvação. Ela tem a mesma herança. Marido, viva a vida comum do lar. Eu não entendo, irmãos. Você casa, tem filho e de domingo quer jogar bola com os amigos. Isso não faz parte da vida comum do lar de um marido. Isso faz parte da vida comum de um solteiro, que trabalha a semana, sexta, sábado, domingo, vai beber, vai jogar bola, vai zoar, vai pescar, vai bagunçar, vai ficar com os amigos, vai para o boteco. Maridos, vivam a vida comum do lar. Seja um esposo, seja presente. A gente trabalha e no dia de folga está em casa, está com a família, está com o lar. Ajuda a tua esposa a cuidar nos afazeres da casa. Pastor, eu trabalho o dia inteiro, mas a tua esposa também muitas vezes trabalha mais que nós, porque a tua esposa trabalha ainda no mundo, né, ajudando a gente, e quando chega em casa ela tem que cuidar do almoço, cuidar da janta, cuidar da marmita para amanhã, cuidar dos filhos. Se você colocar, ela faz muito mais que nós que trabalhamos também o dia inteiro, porque além dela ter o trabalho de fora, ela tem que ter o trabalho interno também. Então ajuda, chegou no dia de folga, levanta cedo, fala: mulher, vamos arrumar essa casa, eu vou te ajudar, vai lavar a louça, vai varrer o chão, vai arrumar a cama, vai cuidar das crianças, sai com as crianças para passear, dar uma volta enquanto a mulher arruma a casa. Ajuda a compartilhar e dividir. Viva uma vida comum do lar. Um homem que está na presença de Deus, que casou na presença de Deus e está hoje na igreja com a tua esposa, não larga a mulher no feriado, nem de final de semana para ir para o boteco, nem para jogar bola, nem para comer torresmo no boteco, nem para frescar, nem para beber, nem para ficar com os amigos, nem para balada e nem para zoeira. Viva a vida comum do lar de um marido em Cristo Jesus. Amém, igreja? Viva a vida comum do lar como o marido. Amém? Deu para entender? Essa parte é a primeira Pedro 3,7, deu certinho aqui. Amém, igreja? Então, marido, cuide das suas esposas. Cuide com amor e com carinho. Não deixe esfriar o amor. Nós somos a base principal. Elas têm o mesmo direito, são herdeiras do mesmo reino que nós. Mas a Bíblia diz que ela é a parte mais frágil. Ela é a parte mais frágil. Não adianta a mulher querer ir lá lutar boxe, lutar MMA, bater no homem e derrubar o homem. Nós não estamos falando de violência, nós não estamos falando de força brutal, nós estamos falando de amor, nós estamos falando de coração, nós estamos falando de sentimento. Pastor, eu luto boxe, dei 2 socos, o cara caiu, amém. Você pode derrubar o cara no soco, sendo uma mulher, mas o que Deus está dizendo, que você é a parte mais frágil, não é no músculo, e nem o seu soco, se é mais forte ou não. A parte mais frágil é no coração, é na simplicidade, é na estrutura de uma mulher. Então nós precisamos cuidar das nossas esposas, nós precisamos dar amor e carinho. Qual foi a última vez que você chamou a tua esposa para jantar, para sair, para passear? Qual foi a última vez que você tirou um dia só com a sua esposa? Deixou o filho com a sogra, com o sogro, deixa lá passear, sai, pastor, mas não tem dinheiro para levar minha mulher para jantar. Você acha que a sua mulher está preocupada com um restaurante chique ou pobre, o que vai comer, o que não vai comer? A tua mulher quer a tua companhia, ela quer a tua parceria. Leva ela para comer um hot dog, leva ela para chupar um sorvete, casquinha do McDonald's, R$2,50, não importa, o importante é estar junto, é cuidar, dar amor, dar atenção, dar carinho, dar afeto. Ela é a parte mais frágil. A mulher não é só para sexo, a mulher não é só para criar filho, não é para procriação, a mulher não é escrava do lar. A mulher é uma parte mais frágil e Deus fala para nós cuidarmos dela, como assim nós olhamos Cristo cuidando da sua própria igreja. Poxa, irmãos, eu levo vira e mexe café na cama para Priscila. Tem dia que nós fizemos compra, aí tem doce, tem um monte de coisa. Tem dia, meu irmão, que não tem, é bisnaguinha com um pedacinho de queijo, torrada com manteiga, café com leite, e a gente leva. O importante é levar, o importante é estar presente, o importante é fazer parte. Escreva um bilhete, vou lá com a forminha de alumínio lá, com o cafezinho, meu amor, acorda, estou aqui o cafezinho na cama. Isso é importante, cuidar um do outro. Assim também a mulher, cuidar do marido. O marido não é só para trabalhar. O marido não é só um cartão de crédito, um plástico que põe na tua mão para você gastar no final do mês. O marido também precisa de companheirismo, precisa de amor, de carinho. Porque se o marido e a mulher estão bem, vão refletir essa parte bem também nos filhos.
Lembre, o dia que você fez, dia de casamento, a data do casamento, a data do aniversário dela, lembra. O dia do aniversário, lembra. Traz um presente, traz uma flor, traz um doce, um bombom que ela goste, mas lembra, dá um abraço, dá um beijo, dá um carinho, dá um afeto, dá os parabéns para ela. Lembra do dia que vocês se casaram, o dia de casamento, vai fazer aniversário, se precipita, seja um homem interessado. Pastor, eu não lembro nem do que eu comi antes, então maravilha, vem cá que nós vamos dar um choque na tua mente para ver se acorda uns neurônios aí, meu irmão. Isso não é desculpa, é falta de interesse naquilo que a gente não tem valor. Porque se é valioso para nós, a gente não esquece, a gente só esquece o que não tem valor. Então quer dizer, o dia do seu casamento, fazendo aniversário não tem valor, aniversário da tua esposa não tem valor, aniversário do teu marido não tem valor. Lembra, dá amor, dá carinho, dá afeto, seja um ombro amigo, cuide da tua mulher, cuide da tua esposa com a parte mais frágil, ela é herdeira, co-herdeira. Só Deus sabe a luta que elas passam para cuidar do lar, cuidar da casa, cuidar dos filhos, e a gente tem que estar presente. Lavar a louça não tem nada de mal, eu lavo louça, meu irmão. Eu lavo louça, eu arrumo cama, eu arrumo a casa, eu ajudo, eu faço tudo em casa quando dá para mim fazer, estou sempre ajudando. E não me fez nem mais mulher, nem mais homem, nem mais fêmea, nem mais macho, não fez mais nada, eu continuo sendo a mesma pessoa. Só que a gente tem que compartilhar, a gente tem que ajudar, a gente tem que cuidar da esposa. Nos momentos bons, nos momentos difíceis, a gente tem que estar presente. Amém, igreja? Bate palmas para Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias em livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 1. Provérbios 14, 1. Amém? Vamos falar um pouco das mulheres. Também, as mulheres sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a destrói. Você entendeu, mulher? Não é Deus que vai cuidar do casamento, não é Deus que é responsável pelo teu marido, não é Deus que é responsável pelos filhos que você teve com teu marido, é você. A casa não é responsabilidade de Deus, o lar não é responsabilidade de Deus, você não casou com Deus, você não teve filho com Deus. A responsabilidade é sua. Aqui é uma visão em que nós estamos entendendo que a Bíblia diz que Ele está trazendo uma base. A mulher está ali cuidando do lar, cuidando dos filhos, e o marido trabalhando para ser o protetor, o provedor, né? E aquele que vai trazer segurança para a família. Só que se a mulher não souber cuidar dos filhos, não souber cuidar do lar, ela não sendo sábia, não tendo sabedoria para administrar, ela mesmo destrói o seu lar. Ela mesmo destrói. Então você tem que cuidar do seu marido, assim como o seu marido cuida de você. Se você precisa trabalhar fora para ajudar no orçamento, não tem erro nenhum, não tem pecado nenhum. Tem que sentar o marido e a mulher e dividir as tarefas. Não é o marido chegar à noite do trabalho, sentar no sofá, ficar lá, a mulher chega do trabalho também, vai ter que fazer comida, limpar a casa, arrumar a criança, e o maridão no sofá. Está errado, você está destruindo o seu casamento. Você não ama, é só um homem, só mulher. Você está achando que ela é sua escrava, e ela não é. Você não casou com uma escrava, você casou com uma mulher. Agora sim, se a mulher não trabalha para o mundo, não precisa trabalhar fora para completar a renda, ela pode ficar em casa cuidando dos filhos, aí sim, aí o maridão chega, a mulher tem que estar lá com a casa arrumada, né, arrumada, as crianças, ajeitadinha, jantinha pronta para poder o maridão tomar banho e jantar fora. Ah, mas a mulher virou empregada. Ô, meu irmão, vai se converter. Quando você assume um papel, e o papel tem responsabilidade, não faz nada de você, a não ser a pessoa que está cumprindo. Então quando você quer namorar, noivar e casar, entenda, você vai ser uma mulher que vai cuidar do lar, vai cuidar da família, você vai cuidar dos filhos. Então você vai ser mãe, você vai ser uma cuidadora da educação, criar os filhos, cuidar do lar. Então você quer assumir o papel de ser uma esposa, de ter um marido, mas não quer assumir o papel que traz as responsabilidades. Aí você vai dizer que é empregada? Não é empregada, é a tua responsabilidade como mulher. Agora, se você quer casar, na tua responsabilidade como mulher, não quer cuidar do lar, não quer fazer comida, não quer cuidar dos filhos, não quer trabalhar fora, que papel você vai fazer então? Que homem precisa de uma mulher assim do lado dele? Nenhum.
Então o homem não entende que ele casou com uma mulher, ela é empregada. E ela também tem que entender que se ela casou com um marido que consegue prover, e ela não precisa ajudar a renda trabalhando lá fora, ela também não é empregada. Ela não pode enxergar isso, é a regra da sociedade. Ela tem que cumprir o papel dela, de mulher, de esposa, de mãe, de dona do lar, dos afazeres. É bíblico. É bíblico. Se eu for ficar aqui, eu fico a noite inteira. Quando o próprio Paulo instrui as viúvas, né, as mais velhas, ensinar as mais novas das responsabilidades como esposa, como mãe. Pastor, meu casamento está só misericórdia, o diabo está se levantando. Você vai ver, é a mulher que não é sábia e é tola e destrói o casamento. Tem mulher que gasta mais do que o marido ganha, irmão. Vive endividando o marido, vive gastando a mais. O marido fala, paga a luz, enquanto você é mão de vaca, você é muquirana. Ele sabe o trabalho, ele sabe o gasto, ele sabe a conta, ele sabe quanto que é. E a mulher está lá, compra panela, compra não sei o que, compra não sei o que. Vive na Shopee, vive torrando. Se tem, torra, se tem, gasta. Mas não, tem mulher que gasta mais do que o marido ganha, endivida o marido, e o marido fica atribulado com contas a mais. Que tipo de mulher é esse? Que homem quer casar com uma mulher assim, que não valoriza o lar, não valoriza a família? O que nós precisamos é trazer a culpa para nós, a responsabilidade para nós. Se estamos com problema de casamento, o problema não é Deus, a responsabilidade não é de Deus. Se o casamento nosso está com problema, a responsabilidade é nossa. Olha o que a palavra diz em Efésios, capítulo 5, versículo 22. Efésios, capítulo 5, versículo 22. Para nós aprendermos um pouco mais com a palavra do nosso Deus e Deus trazer o evangelho. Amém? As mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos, como ao Senhor. Amém? Nós não somos feministas, porque a causa feminista, ela seria uma causa boa, se não tivesse perdido a raiz, a essência, que é proteger as mulheres que sofrem violência de homens. Então a causa era boa, porque o homem não pode bater, tocar, levantar, nem gritar com uma mulher, quanto mais bater nela. Mas hoje o feminismo, ele perdeu a razão. Hoje não tem mais aquela causa que era, vamos levantar uma bandeira para proteger a mulher que é espancada pelo homem. Era uma causa nobre, boa, porque mulher nenhuma tem que ser espancada, nem bater, nem ninguém. E nem a mulher bater no marido também, que muitas vezes briga com o marido. Mas hoje ela perdeu a causa. Hoje elas querem ser empoderadas, odiar e provar que não precisam de homem para nada. Então ela perdeu a raiz, perdeu a causa. Então a palavra diz para a mulher ser submissa ao marido. É automático. Aí as pessoas olham assim, presta atenção, pastor Ghegoruti, mas é uma palavra de patriarcado, de machismo. Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção em você, mulher. Faz parte da natureza feminina. Querer mandar em tudo, falar tudo, ter razão de tudo, derrubar tudo, igual um trator, passar por cima. Presta atenção em você mesmo. O compartilhamento, a divisão. Os dois têm defeito, o homem tem os seus problemas, a mulher tem os seus problemas. Mas aqui nós não estamos passando a bola para um e chutando o outro. Nós estamos passando a sardinha para um. Não, não. Nós estamos trazendo os dois lados. A submissão não quer dizer para o pecado. Se o teu marido falar para você fazer uma coisa que vai pecar, você não vai ser submissa a ele. Submissão não quer dizer ser escrava. Submissão não quer dizer que você é obrigado a fazer uma coisa que você não quer. Submissão é compartilhar. Submissão é dividir. Submissão é falar. Submissão é ceder. Ceder, principalmente nos momentos que precisamos ceder. Isso é submissão. Da mesma maneira que você tem algo que você quer para você, queira para ele. Da mesma maneira que ele tem algo que ele quer para ele, queira para ela. Às vezes você, como mulher, acha que você tem um direito, mas se ele for fazer igual, ele não tem. Ou às vezes o marido acha que ele tem direito, se a mulher for fazer igual, ela acha que ele acha que ela não tem. Então é isso que nós estamos dizendo de submissão. Submissão não é escravidão. Submissão não quer dizer que você vai ter que virar uma escrava, o seu marido vai querer fazer o que você quiser, o que ele quiser você vai ser obrigada, não. Submissão é compartilhamento, submissão é dar ouvido, sendo a mulher a parte mais frágil, está debaixo da proteção, de unir um casamento bem alinhado, bem estruturado, para que nós venhamos estar firmados com Deus. Amém, igreja? Amém? Então, a palavra hoje nos ensinou claramente sobre o seu evangelho, sobre a sua verdade e a sua justiça.
O que Deus está dizendo para nós, para você que está na live? Se o seu casamento está com problema, não é Deus. O problema somos nós mesmos. Pastor, mas o meu é o diabo que se levantou. Se levantou porque a gente está sendo tolo. A gente não está sendo sábio. A gente está destruindo o nosso próprio casamento, o nosso próprio lar, a nossa própria família e a nossa própria estrutura. Amém? Presta atenção, para nós encerrar. O relógio já foi, estourou o horário. Tem um monte de palavras para pregar hoje. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 25. 1 Coríntios 7, 5. Casamento. Tudo faz parte do casamento. Primeiro, sempre o amor é a predominância. O amor é a predominância. O amor é a base sólida que vai fazer o casamento durar o resto da vida. Sempre o amor, amém? Segundo, depois do amor, o compartilhamento. Compartilhar, dividir, ceder, ser humilde, ser simples, derrubar o eu, o ego por terra e jogar adiante, amém? E lá embaixo na listinha, tem uma parte que faz parte do casamento também, que são as relações. Por quê? Quando você chega num ponto, você acha que o seu marido é obrigado a esperar você, ou o marido acha que a mulher é obrigada a esperar ela. Assim você está desgastando o seu casamento. Você está destruindo o seu casamento. Você está mostrando para o teu marido que você não se preocupa com ele, que você não está nem aí com ele, que ele não está nem aí com você, ou que você não está nem aí com ela, correspondente a esse assunto. Então o marido não vai te forçar, ele não vai te obrigar, ele não vai te violentar, mas o nosso coração, como homem, vai entender que a mulher não está nem aí naquela parte, que depender dela, nós temos que esperar no tempo dela. Só que a Bíblia diz que é errado, e vice-versa também. Às vezes o marido quer dar um gelo, o marido não quer mais, o marido quer esfriar, o marido não gosta mais, não está muito afim. E aí a mulher olha e fala assim, poxa vida, eu sou obrigado. Ele acha que isso é certo, que isso é correto, vendo a minha necessidade, a minha dificuldade, eu tenho que esperar ele, fazer a vontade dele. Tudo isso é errar diante do relacionamento. Por quê? Olha o que a palavra diz em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5. Não vos priveis um ao outro, salvos talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicardes à oração novamente, e vos ajuntares, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Mulher que faz incontinência no seu casamento, correspondente a isso, ela está afundando o seu casamento na destruição. O homem que faz a incontinência correspondente a isso, está afundando o seu casamento na destruição. E não tem desculpa. Não adianta o maridão falar que trabalhou, está cansado. Não adianta a mulher falar que tem filho e está cansada. São pontos predominantes que nós temos que saber administrar. O que nós aprendemos um pouquinho antes de começar o culto, na oração? Nós não temos tempo para Deus, porque os nossos afazeres nos consomem, e aí a gente vai se desgastando diante de Deus, amém? E a mesma coisa, a gente dizer que não tem tempo para o nosso casamento. A gente não tem tempo para amar o nosso marido, a nossa esposa, sair, passear, ter uma noite romântica. Abra os olhos, igreja. Essas regras do mundo não servem, não prestam. Você pensa, a gente é homem, a gente vai ficar quieto, vai fazer o quê? Estuprar, violentar, forçar? Não, mas uma parte do nosso coração vai morrendo, vai esfriando, porque a gente tem a necessidade e vê que a mulher não está nem aí, ela espera nela, como se quer, se quiser você espera, maravilha, só que metade do nosso coração vai congelando, e quando afetar o outro, acabou. Aí amanhã o teu marido te trai, arruma outra, sai, vai embora, está errado. Mas a Bíblia está dizendo que a tua incontinência vai jogar o teu marido para outra. E vice-versa. Tem marido que começa a dar gelo, começa a falar, começa a dizer que não quer, que está com dor de cabeça, não está muito afim, que está cansado, está no trabalho. Está errado. Você vai matar metade do coração da tua esposa. Ela vai entender que você não tem mais prazer, que não tem mais desejo. Ela vai achar que ela está gorda, que ela está feia, que ela está fedida, a gordura, o cheiro de peixe que ela fritou. Tudo vai passar pela cabeça dela. O que passa na cabeça de uma mulher quando o homem não quer mais procurar ela? De duas uma, ou está com amante, ou estou gorda, estou feia, estou cheirando peixe. Tudo isso passa. E sabe quem põe isso na cabeça dela? O diabo. Aí você vai chegar para sua mulher e fala, nossa, você mudou. Não, ela não mudou sozinha. Foi você, homem, que apertou o botão para ela mudar. Às vezes você vai chegar para o seu marido e falar, nossa, você está tão frio, você não é mais romântico. Você mudou. Não, mulher, você apertou o botão para ele mudar. Não aperte um botão que vai mudar o teu marido para o pior. Não aperte o botão que vai mudar a tua mulher para pior.
porque quem vai ter que viver com eles e pagar o preço somos nós mesmos. Nós mesmos. A Bíblia, eu fico aqui até amanhã cedo, falando de marido, mulher, e falando de filhos e pais. Veja como Paulo alerta. Não se abstenha. Se abstém, vai cair na tentação do diabo. Abre os olhos, igreja. A gente sabe que trabalha, a responsabilidade aumenta, chega tarde do serviço, mas tem que arrumar um tempo para cuidar da esposa, cuidar do marido, todos os aspectos. A mulher teve filho, aí acabou. O filho rouba a cena, a gente sabe disso, normal, mas é como se ela não tivesse mais responsabilidade com o marido. E a questão não é ir lá fazer, porque assim também o homem não quer, ou vice-versa. A questão é ela prestar atenção que ela está destruindo o casamento dela, porque ela está deixando esfriar o amor. Ela está criando desculpas. Porque o homem não quer só aquilo, o homem quer carinho, o homem quer afeto, o homem quer amor, quer companheirismo. E a mulher não quer só aquilo. Se a gente quiser aquilo, a gente paga. R$100 aí, meia horinha, você faz tudo. Tem uma rua aqui em Campinas que eu vi esses dias na internet, é terrível, hein, meu? Como é que chama o bairro lá? Ibitinga, os homens não vão falar, quer ver, ó. Eu já até cortei para você não falar, porque já o homem já era mais ligeiro que vocês, viu? Amanhã já, como é que você sabe? Como é que chama o bairro lá? Como é que é? Eu estava vendo na internet esses dias, um YouTube. É um bairro, gente. É um bairro todinho de casas. Tudo a céu aberto. Aí começou a entrevistar as mulheres. A palavra delas é a mesma. Foi uma estatística que ele fez. Dos homens que você sai, de cada 10, quantos é casado? Ela falou 9. A outra falou 8. A outra falou, se bobear, os 10. Tudo pessoas diferentes. Ele foi fazer uma estatística de quem procura esse tipo de mulher. Achei interessante a pesquisa dele. De cada 10, 9 que procura ela é casado. Tem um sem vergonha? Tem, não tem jeito. Mas nem todo mundo é sem vergonha. O problema está saindo da onde? A culpa é só dele? A culpa também? Se tivesse um bairro de homem assim também, se fosse perguntar, talvez seria a mesma coisa. De cada 10 mulheres, 9 é casada. Tem as sem vergonhas? Tem. Não está nem aí, vai atrás mesmo. Mas a maioria, o problema está em casa. Tanto dele como dela. Veja, a gente seca aqui e mostra para o maridão ou para a mulher que tem água lá. E aí, meu irmão, ele vai morrer de sede? Não vai. Vai beber água onde não devia, no pote errado? Vai. Vai errar e vai pecar? Vai. Mas quem secou a fonte? Abre os olhos, igreja. Abre os olhos. A palavra é muito clara da responsabilidade da mulher, do marido, do filho, do pai, da mãe, para que nós venhamos ter paz em nossos corações, em nosso amor. Hoje tem um outro lado também. Olha, você fica assim, seu marido, não, meu marido teme a Deus, ele não vai fazer isso. Quer dizer, você não confia nem em você que seu marido não vai fazer isso pelo amor que ele tem, sim pelo amor a Deus. Quer dizer, que se tirar Deus da cena, você vai ser uma mulher que vai enroscar no teto. Veja a mentalidade da mulher hoje. Eu estou na igreja, meu marido é crente, ele é temente a Deus, ele não vai fazer isso. Por causa de Deus, né? Porque por causa de você eu tinha feito. Irmãs, presta atenção no que você fala. E aí, varão, não, minha mulher é cristã, minha mulher faz a obra, está lá louvando, você acha? Ela está fazendo a obra, cuida das crianças. Você acha? Ela teme a Deus, ela não vai fazer isso. Ela não vai fazer por amor a você, mas não faz por Deus. Então você virou um zero esquerda na vida da tua mulher, você é um zero esquerda na vida do teu marido. O equilíbrio do teu casamento não é o amor que ela tem por você, ou que ele tem. O equilíbrio do teu casamento é o temor a Deus. Que casamento é esse? Que marido nós somos? Que mulher nós estamos sendo? Que pais nós estamos tendo? Que filhos nós estamos sendo? A palavra está nos instruindo. A gente está tão induzido. Vamos na igreja buscar meu carro, minha casa, meu dinheiro, minha riqueza, minha vida material. E a gente não está sendo um bom marido. A gente não está sendo um bom pai. A gente não está sendo uma boa mãe. A gente não está sendo uma boa esposa. Nós não estamos sendo bons filhos. E como é que nós estamos
entendendo que nós somos bons aos olhos de Deus, se nós não somos bons para cuidar de nós mesmos, para saber administrar o nosso lar, a nossa família, o nosso casamento, a nossa estrutura familiar. A conversa é a base predominante. Ceder, ser humilde, derrubar o ego é a base predominante. E nós, como homens que estamos na igreja e temos filhos, temos que entender que os nossos filhos é reflexo nosso. Às vezes você vai conversar com uma menina, 20 anos, olha filha, você está 20 anos, 20 e pouco, né, casar, não vou casar nunca na minha vida. Aí você senta para conversar, por que você não quer casar? Eu não, meu pai batia na minha mãe, eu não quero fazer. Você entendeu? Além de ser exemplo, vai deixando sequela. A menina cresceu no lar, que o pai batia na mulher, a mulher jogava o ventilador nele, quebrava toda a casa todo dia e dava a polícia. Quando ela cresce, ela não quer casar, porque ela tem medo da mesma violência. Olha o trauma, e vice-versa. E vice-versa. Aí nós vamos reclamar que nossos filhos se perderam, que nós criamos um filho para o mundo, sendo que nosso ambiente do próprio lar já é mundano. Já estão aprendendo com isso. Então nós somos reflexos dos nossos filhos, reflexos das nossas famílias. Não põe a culpa em Deus, o problema no nosso casamento, que não foi Deus que casou com a nossa esposa. Não foi Deus que casou com o nosso marido, foi nós, e é nós que temos que saber administrar. E aí sim, vamos buscar ajuda e sabedoria em Deus. Porque tem vezes que a gente quebra o coração, cede, a mulher cede, um cede e o outro não. E aí o problema continua, que tem que ceder os dois. Então hoje Deus está falando para nós e abrindo os nossos olhos e os nossos corações. Seja uma boa esposa, seja um bom marido, cumpra a sua parte, seja uma boa cristã, seja um bom pai, seja uma boa mãe, seja um bom filho. E o nosso lar vai bem, a nossa família vai bem, a gente vai estar abençoado e vai estar unido na presença do Senhor, amém? E os nossos filhos sendo criados nos caminhos vai bem. Poxa, mandamento com promessa, honrar pai e mãe. Vai ser abençoado as crianças e os jovens também. Mas como é que os filhos vão honrar pai e mãe se a mãe e o pai não honram os próprios filhos na sua própria criação de estrutura? Deu para entender, igreja? Bate palmas para Jesus.